Questão 153, vai falar sobre a figura ilustra uma roda gigante num instante, né, no exato momento em que a cadeira onde se encontra a pessoa está lá no ponto P, ela está lá em cima, né, como vocês podem ver aí, né, ó, a imagem, ela está lá em cima, no ponto mais alto da roda gigante. Eu estou vendo aí que a roda gigante vai fazer um movimento no sentido horário. A pergunta é: com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira, a velocidade angular é constante no sentido horário e a altura da cadeira se encontra, onde se encontra a pessoa a pé em relação ao solo, vai se alterando. Ela está no ponto mais alto, quando ele vai fazendo o giro, ela vai ficando num período mais baixo. Depois, quando ela chega lá no canto mais baixo, que seria aqui, ó, esse ponto aqui, ela começa a subir de novo. E isso vai fazendo, né, vários giros correspondendo a aumentos e depois descendo. Aumenta e desce, fazendo esse movimento aí. A pergunta é: o gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contando a partir do instante em que a cadeira está, né, na posição mais alta. Então, ó, primeira coisa, como é uma questão que vai começar lá em cima e ele tem que descer, fazendo aqui, ó, para ajudar vocês, eu já teria que obrigatoriamente entender o seguinte: como esse movimento aqui é um movimento angular, né? Ó, até ele colocou a velocidade angular, constante e tudo mais, não pode, por exemplo, ser retas. Por exemplo, aqui ó, o item B e o item C tá trazendo aqui ó, uma reta. E não pode, porque justamente esse meu deslocamento, como ele é um deslocamento em curva, então é um deslocamento suave, não é um deslocamento reto, padrão, logo assim, proporcional. É um deslocamento em que tem essa lógica que vocês estão vendo aí. Então, obrigatoriamente, teria que ser uma curvinha. Natan, e como é que seria essa curvinha? Na hora que eu faço essa curvinha, ela tem que corresponder ao item A. Por quê? Porque esse movimento aqui circular corresponde a uma onda. E essa onda aí é justamente uma função trigonométrica. Inclusive, já caiu questão no Enem de roda gigante com função trigonométrica, pedindo os valores máximos e os valores mínimos, né, baseado na questão, quando ele colocava e tudo mais. Então é uma questão, inclusive, meio que repetida, só que aí era só para você marcar o gráfico, não era para você descobrir a função trigonométrica. Então, se o aluno tivesse resolvido questões anteriores do Enem, já mataria essa questão só de ver que era uma roda gigante e marcaria já, porque a pessoa já sabe, né, que é uma função trigonométrica, tá certo? Então ele vai, ó, ele tem um movimento de descida, depois quando ele chega lá no ponto mais baixo, ele começa a subir de novo. E sempre nesse formato, né, de função trigonométrica. Inclusive, esse gráfico aí, né, é um gráfico de cosseno, né, ó, é um gráfico de função cosseno. Então, a questãozinha aí, ó, o aluno tinha que ter essa interação para entender que justamente esse movimento ele tem que ser uma curva, e aí ficou o nosso gabarito item A.